Eu sou Natalie Mitchell, 24 anos, e acabei de ver meus pais darem à minha irmã Alison um Tesla novinho em folha na formatura dela em Yale. Todos estavam aplaudindo enquanto ela gritava de alegria, pulando para cima e para baixo em nosso jardim da frente impecavelmente cuidado. Enquanto isso, eu estava parada na lateral do campo, agarrada à minha pequena caixa de presente, sentindo aquele nó familiar no estômago, o mesmo nó que senti durante toda a minha vida, crescendo à sombra da Alison. Nunca imaginei o que aconteceria depois quando abrisse meu próprio presente. Antes de contar o que aconteceu depois, deixe um comentário de onde você está assistindo, inscreva-se se você já se sentiu esquecido na sua família e vamos mergulhar nessa montanha-russa de emoções que mudou tudo entre mim e minha irmã perfeita. Para entender por que aquele momento me impactou tanto, você precisa conhecer a dinâmica da nossa família. Sempre fui a segunda opção, a última opção na casa dos Mitchell. Meu pai, James, é um renomado cirurgião cardiovascular do Boston Memorial. Ele é brilhante, respeitado e tem padrões incrivelmente altos. Minha mãe, Karen, foi Miss Massachusetts em 1995 antes de se tornar uma das corretoras imobiliárias mais bem-sucedidas do nosso condado. Ambas são motivadas, bem-sucedidas e sempre esperaram nada menos das filhas. O problema? Apenas uma de nós parecia capaz de corresponder a essas expectativas. E não era eu. Alison veio ao mundo aparentemente perfeita. Ela andava aos 9 meses, falava frases completas aos 2 anos e lia livros no jardim de infância. Ela tem a beleza marcante da nossa mãe, alta, loira natural com olhos azuis penetrantes e a mente analítica do nosso pai. Tudo era fácil para ela, tirar notas máximas sem estudar, troféus esportivos, grêmio estudantil, popularidade. Ela é o tipo de pessoa que os outros odeiam amar porque é impossível não adorá-la. Eu, por outro lado, tive dificuldades desde o início. A escola era um campo de batalha para mim. As palavras saltavam pela página quando eu tentava ler. Os números se recusavam a fazer sentido. Meus professores diziam constantemente aos meus pais: a Natalie não está se esforçando ou ela precisa se concentrar mais. Mas a verdade só viria à tona no meu primeiro ano de faculdade, quando finalmente fui diagnosticada com dislexia e TAA. 20 anos de luta, de me sentir estúpida, de ver a decepção estampada no rosto dos meus pais, tudo porque eles nunca se deram ao trabalho de me submeter a testes adequados. Ela simplesmente não tem inclinação acadêmica como a Alison, diziam. Ela é mais criativa. Essa era a maneira educada deles de dizer que eu não era inteligente o suficiente. O favoritismo se manifestou de inúmeras maneiras ao longo da nossa infância. Quando Alison fez 16 anos, ganhou um Jeep novinho com um grande laço vermelho na entrada da garagem. No meu aniversário de 16 anos, ganhei um passe de ônibus e acesso ao sedã antigo da minha mãe nos fins de semana, se eu enchesse o tanque. Os aniversários da Alison incluíam festas elaboradas com decoração profissional, buffet e dezenas de convidados. Meus pais frequentemente marcavam as comemorações do meu aniversário em dias diferentes porque coincidiam com as competições ou eventos da Alison. Certo ano, eles se esqueceram completamente, até que minha avó Dorothy ligou para me desejar feliz aniversário e percebeu que ninguém tinha planejado nada. Falando da vovó Dorothy, ela foi minha salvadora enquanto crescia. A mãe da minha mãe morava a cerca de 1 hora de distância, em um chalé aconchegante, cheio de livros e obras de arte. Ela era uma professora de arte aposentada que reconheceu minhas habilidades criativas quando ninguém mais o fez. Enquanto meus pais assistiam a todos os jogos de futebol, torneios de debate e cerimônias de premiação da Alison, era Dorothy quem aparecia nas minhas exposições de arte e peças da escola. Ela se sentava na primeira fila, radiante de orgulho, enquanto meus pais mandavam mensagens sobre estarem ocupados com o trabalho ou nas finais estaduais da Alison. Sua mente funciona diferente, Natalie, e esse é o seu superpoder, Dorothy me dizia. O mundo precisa de pessoas que vejam as coisas de ângulos inesperados. Foi ela quem me incentivou a cursar design gráfico, a mistura perfeita de criatividade e tecnologia que, de alguma forma, fazia sentido para minha mente dispersa. Eu me desenvolvi no meu curso de design na faculdade, formando-me com honras 3 anos atrás, embora meus pais mal tivessem notado. Eles estavam ocupados ajudando Alison a se preparar para as entrevistas da Faculdade de Direito de Yale naquele fim de semana. Prometeram comparecer à minha cerimônia, mas ligaram naquela manhã pedindo desculpas. Alison tinha uma partida de tênis importante que eles não podiam perder. Depois da formatura, não voltei para casa como a Alison fazia durante as férias.
Em vez disso, aluguei um pequeno estúdio no centro da cidade e comecei a trabalhar como freelancer enquanto trabalhava em uma agência de design local. Construí meu portfólio, ganhei um prêmio regional de design no ano passado e recentemente consegui um cargo de diretora de arte júnior em uma agência boutique. Meus pais ainda se referem à minha carreira como meu hobby de desenho no computador e perguntam regularmente quando vou conseguir um emprego de verdade, como o futuro cargo da Alison em um prestigiado escritório de advocacia. Aprendi a encontrar validação em outros lugares, com clientes satisfeitos, com meus seguidores crescentes no Instagram, onde compartilho meus designs, com meu grupo unido de amigos que entendem meu valor. Mas, no fundo, aquela garotinha que só queria a aprovação dos pais ainda vive dentro de mim, ainda espera que um dia eles me vejam como veem a Alison. Apesar de tudo, não odeio minha irmã. Essa é a parte complicada. Alison sempre foi gentil comigo, embora um tanto alheia ao desequilíbrio em nossa família. Ela é generosa, atenciosa e apoia genuinamente meu trabalho quando se lembra de perguntar sobre ele. Às vezes me pergunto se ela percebe a disparidade na forma como somos tratados, mas ela foi tão condicionada a ser o centro das atenções que provavelmente isso lhe parece normal. Então, quando a formatura dela na Faculdade de Direito de Yale se aproximou, reprimi todos aqueles sentimentos complicados e me preparei para interpretar meu papel coadjuvante mais uma vez no programa da Alison Mitchell. 3 semanas antes da formatura da Alison, pedi folga do trabalho. Minha chefe, Julia, franziu a testa quando mencionei que precisaria de quinta e sexta-feira para as festividades de formatura da minha irmã. 2 dias para uma formatura? Ela perguntou. Expliquei que meus pais tinham planejado uma comemoração elaborada na casa deles depois da cerimônia. É uma coisa séria, eu disse com um sorriso forçado. Yale, sabe? Julia não sabia, mas aprovou minha folga mesmo assim. Na semana anterior ao evento, minha mãe ligou e perguntou se eu poderia vir mais cedo para ajudar na decoração. Você é tão boa com essas coisas artísticas, disse ela, o que era sua maneira de reconhecer minhas habilidades em design sem realmente elogiar minha carreira. Claro, mãe, concordei, ignorando a pontada familiar de frustração. A que horas você precisa de mim? Você poderia vir na quarta à noite e passar a noite? O buffet chega às 10 horas da manhã de quinta, e precisamos que tudo esteja perfeito antes de eles montarem. É claro que eles contrataram buffets. Quando me formei, jantamos um pouco em um restaurante italiano, onde meu pai passou metade da noite atendendo ligações de trabalho. Na quarta-feira à noite, cheguei com minha mala de viagem e materiais de design. Mamãe tinha encomendado montanhas de enfeites azuis e brancos, as cores de Yale, e queria que eu fizesse minha mágica, organizando tudo. Passei horas criando centros de mesa elegantes, pendurando faixas de bom gosto e organizando exposições de fotos de Alison ao longo de sua jornada acadêmica. Enquanto organizava as fotos, não pude deixar de notar a documentação desproporcional de nossas vidas. Havia álbuns inteiros dedicados às vitórias da equipe de debate, torneios esportivos e conquistas acadêmicas de Alison. Enquanto isso, minhas fotos de formatura estavam confinadas a um único porta-retrato na estante, parcialmente escondidas atrás de um troféu que Alison ganhou em uma competição equestre quando tinha 12 anos. Enquanto eu trabalhava, ouvi meus pais na cozinha discutindo a grande surpresa de Alison. Vocês acham que o laço é grande o suficiente? Perguntou minha mãe. Quero que fique dramático quando o revelarmos. A concessionária disse que é o maior laço deles, respondeu meu pai. E as melhorias personalizadas no interior devem ficar prontas amanhã de manhã. Eles vão entregá-lo por volta do meio-dia e vão estacioná-lo na esquina até estarmos prontos. Meu estômago embrulhou quando percebi que estavam falando de um carro, e não de qualquer carro. Estavam dando um Tesla para Alison. Pensei no meu próprio presente de formatura, um vale-presente de $200 para uma loja de roupas profissional para que eu pudesse me vestir adequadamente para entrevistas de emprego. Apesar dessa revelação, continuei trabalhando até tarde da noite em um presente especial que criei para Alison, uma colagem de fotos lindamente projetada com momentos de sua trajetória na faculdade de Direito. Entrei em contato secretamente com alguns colegas de classe dela para tirar fotos em que ela não estava, capturando os bastidores de sua experiência na faculdade. Passei semanas nisso, usando minhas habilidades de design para criar algo significativo que mostrasse que eu tinha orgulho dela, apesar do nosso relacionamento complicado. Mas eu também queria dar a ela algo tangível. Na manhã seguinte, enquanto terminava a decoração, dei uma escapadinha até um antiquário próximo.
Meu orçamento estava apertado, mas eu queria encontrar algo especial. Depois de uma hora procurando, descobri um medalhão de prata vintage com um pequeno bulldog de Yale gravado. Dentro, coloquei uma pequena foto da nossa avó, Dorothy, que sempre nos incentivou a seguir nossos sonhos. O medalhão custou quase metade do meu aluguel, mas, ao vê-lo, senti uma centelha de esperança de que talvez aquele presente mostrasse aos meus pais que a consideração importava mais do que a extravagância. Naquela tarde, liguei para minha melhor amiga, Mia, pedindo apoio moral. Vão dar um Tesla para ela, eu disse, tentando manter a voz neutra. Um Tesla de formatura? Que loucura, respondeu Mia. O que te deram mesmo? Um vale-presente também. E Taylor, isso é? Nossa! Você está bem? Suspirei, olhando para a decoração perfeita que passei horas criando. Já estou acostumada. Eu só continuo torcendo para que algo mude, sabe, que eles me vejam um dia. Você devia dizer alguma coisa, Nat. Isso já está acontecendo há séculos e vai estragar o grande dia da Allison. Eu não posso ser essa pessoa. Fiz uma pausa. Além disso, não é culpa dela. Ela não controla o que lhe dão. Não, mas ela se beneficia disso. Ela já reconheceu a diferença na forma como você é tratada? Eu não tinha uma resposta para isso. Allison já tinha notado. Ela já tinha se sentido desconfortável com o favoritismo descarado? Eu não tinha certeza. Na manhã da festa, acordei cedo no meu quarto de infância, que havia sido transformado em escritório no mês seguinte à minha mudança para a faculdade. Enquanto isso, o quarto de Allison permanecia perfeitamente preservado, aguardando suas visitas. Dediquei um tempo extra à minha aparência, aplicando maquiagem com cuidado e modelando meu cabelo escuro em ondas suaves. Escolhi um vestido azul modesto que me custará 2 dias de trabalho freelance. Olhando no espelho, lembrei a mim mesma que aquele dia não era sobre mim ou meus sentimentos. Era sobre celebrar a conquista de Allison. Ensaiei meu sorriso no espelho, determinada a ficar genuinamente feliz por minha irmã, apesar do nó de ressentimento e mágoa que se instalara permanentemente em meu peito. Eu amava Allison. Tinha orgulho dela. Só desejava, por uma vez, que alguém tivesse o mesmo orgulho de mim. Ao meio-dia, a casa em estilo colonial da nossa família estava transformada em algo saído de um especial de formatura da HGTV. Os fornecedores de buffet montaram elegantes mesas de buffet no pátio. Os bartenders prepararam coquetéis exclusivos com nomes dos cursos de direito de Yale. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto da sala de estar. Tudo estava perfeito, exatamente como meus pais exigiam. Os convidados começaram a chegar a uma hora, parentes, amigos do clube de campo dos meus pais, colegas de classe da Allison e seus professores que tinham vindo de New Haven. Parei perto da porta, cumprimentando as pessoas com um sorriso e as encaminhando para o bar e os aperitivos. Você deve estar tão orgulhosa da sua irmã, diziam todos, como se essa fosse minha única identidade, a irmã da Allison. O tio Tyler me viu enchendo o balde de gelo e se aproximou, com a bebida na mão. Aí está minha outra sobrinha. Como vai aquele hobby de desenho no computador? É design gráfico, tio Tyler. E é a minha carreira, não um hobby. Na verdade, fui promovida a diretora de arte júnior no mês passado. Que legal, querida. Dá para viver disso hoje em dia? Antes que eu pudesse responder, ele avistou alguém mais interessante do outro lado da sala. Com licença, preciso cumprimentar o Dr. Friedman. Engoli minha frustração e continuei ajudando com as tarefas de recepcionista. Mamãe estava ocupada demais exibindo os itens da Faculdade de Direito de Allison para perceber que eu estava cuidando da multidão de convidados. Papai estava imerso em uma conversa com o professor de Direito Constitucional de Allison, provavelmente discutindo sua brilhante tese. Às 14h30, Allison chegou sob aplausos estrondosos. Ela estava radiante em um vestido branco, com seus cordões de honra e estola perfeitamente drapeados em volta dos ombros. Ela riu enquanto todos a cercavam, aceitando abraços e felicitações com elegância praticada. Aí está minha garota, papai trovejou, interrompendo a conversa para abraçá-la. A mais jovem formada da turma e uma das 3% melhores. Allison sorriu radiante, absorvendo a adoração. Quando ela me viu rondando a porta da cozinha, se separou dos admiradores e veio me abraçar.
O lugar está incrível, Nath. Você fez tudo isso? Assenti. Parabéns, Ellie. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada, disse ela, apertando meu braço. Eu não teria sobrevivido àquelas noites em claro sem seus pacotes de cuidados. Aqueles modelos de briefing faça você mesmo que você fez salvaram minha vida durante as provas finais. Por um breve momento, me senti vista, mas então minha mãe apareceu, puxando Alison para encontrar os Hendersons, que vieram de Providence só para você. Quando o almoço passou para os coquetéis da tarde, papai brindou para chamar a atenção. Todos se aquietaram quando ele iniciou um discurso emocionado sobre as conquistas de Alison. Desde o momento em que ela nasceu, sabíamos que Alison estava destinada à grandeza, começou ele, com a voz carregada de orgulho. A professora dela na primeira série nos disse que nunca tinha visto uma criança aprender a ler tão rápido. A diretora da escola dela disse que ela era a aluna mais promissora a andar por aqueles corredores em 30 anos. Ele continuou por 15 minutos, narrando a jornada de Alison, de criança precoce a se formar em direito em Yale. Mencionou suas ofertas de estágio, os escritórios de prestígio que lutavam para contratá-la e como ela estava considerando um futuro na política. Senadora, ou talvez mais algum dia, disse-lhe com uma piscadela que fez a plateia murmurar em apreço. Em nenhum momento mencionou sua outra filha. Em nenhum momento reconheceu meu recente prêmio ou promoção em design. Eu estava invisível, como sempre. Depois do discurso, minha mãe anunciou que era a hora dos presentes. Meu estômago se contraiu quando meu pai pediu a todos que o seguissem para fora. Fiquei para trás, segurando minha pequena caixa de presentes e a colagem de fotos emoldurada que eu havia criado. Pessoal, queríamos dar a Alison algo especial para comemorar essa conquista, anunciou meu pai quando a multidão se reuniu no gramado da frente. Ele puxou um pequeno controle remoto com um floreio. Algo para começar a vida profissional dela com o sucesso que ela merece. Ele apertou o botão e, virando a esquina, surgiu o reluzente Tesla Model S branco, ostentando um enorme laço azul. O carro ronronou pela entrada da garagem enquanto todos ofegavam e aplaudiam. Alison levou as mãos à boca, os olhos arregalados de choque. É seu, querida, disse a mãe, entregando-lhe o chaveiro. Totalmente equipado, interior personalizado, e já pagamos o seguro do primeiro ano. Alison gritou de empolgação, pulando para cima e para baixo antes de abraçar nossos pais com força. Todos se aglomeraram ao redor do veículo, extasiados com suas características. Eu fiquei sozinha nos degraus da varanda, ainda segurando meus presentinhos, sentindo como se estivesse assistindo a cena através de um vidro grosso. É algo extraordinário, não é? Disse uma voz suave ao meu lado. Virei-me e encontrei a vovó Dorothy, que chegará atrasada e entrará sem ser notada. É um Tesla, respondi secamente, para a formatura. Dorothy apertou minha mão. Alguns presentes vêm com condições, Nathalie. Lembre-se disso. Não entendi o que ela queria dizer, mas sua presença me tranquilizou enquanto observávamos Alison guiando as amigas pelo interior do seu novo carro. Depois de uns 20 minutos de admiração pelo Tesla, o grupo voltou para dentro, para o bolo e o café. À medida que a empolgação com o carro se dissipava, minha mãe de repente se lembrou da minha existência. Ah, exclamou ela, um pouco alto demais, a Nathalie também tem algo para você, Alison. Todos os olhares se voltaram para mim, e senti minhas bochechas queimarem ao me aproximar com meus presentes. O ambiente tinha uma energia desconfortável, como se todos estivessem cientes do forte contraste entre o Tesla lá fora e qualquer modesta oferenda que eu tivesse em mãos. Não é grande coisa, eu disse baixinho, odiando o tom de quem se desculpa. Alison sorriu genuinamente enquanto pegava os pacotes. Você não precisava me comprar nada, Nath. Ela abriu a colagem emoldurada primeiro, arregalando os olhos ao observar as dezenas de fotos cuidadosamente organizadas que registravam sua trajetória na faculdade de Direito. Nathalie, isso é incrível, disse ela, traçando o desenho com o dedo. Como você conseguiu todas essas fotos? Alguns desses momentos, eu nem sabia que alguém estava fotografando. Entrei em contato com seus amigos, expliquei. Queria registrar a experiência como um todo, não apenas as coisas formais. Vários colegas de Alison se aglomeraram ao redor, apontando e rindo das memórias capturadas na colagem. Senti uma pequena onda de satisfação com a reação deles. Em seguida, Alison abriu a pequena caixa de joias contendo o medalhão vintage.
Ela ofegou baixinho ao retirá-lo. É daquele antiquário na rua Maple, eu disse. O bulldog é gravado à mão. E olhe dentro. Alison abriu cuidadosamente o medalhão e encontrou a pequena foto da nossa avó. Seus olhos encontraram os meus e, pela primeira vez, vi verdadeira compreensão ali. Porque ela sempre acreditou em nós duas, disse Alison baixinho. Assenti, com a garganta apertada de emoção. Obrigada, Nathalie. Isso é lindo. Ela me abraçou brevemente antes que minha mãe redirecionasse a atenção de todos para o bolo elaborado que estava sendo trazido. Do outro lado da sala, notei a vovó Dorothy nos observando com uma expressão indecifrável. Ela me olhou nos olhos e me deu um aceno sutil, como se confirmasse algo para si mesma. Enquanto o bolo estava sendo servido, papai de repente chamou a atenção novamente. Quase me esqueci. Temos mais uma surpresa. Ele olhou ao redor da sala. Onde está a Nathalie? Surpresa por ter sido reconhecida, levantei a mão sem jeito. Estou aqui. Papai se aproximou e me entregou um pequeno envelope. Isto é para você também, disse ele, embora seu tom não tivesse o mesmo entusiasmo que demonstrara pelo presente de Alison. Parecia mais uma reflexão tardia. A sala mergulhou em um silêncio curioso enquanto eu olhava para o envelope. Era um papel de carta branco simples com meu nome escrito com a caligrafia característica da minha avó. Confusa, olhei para Dorothy, que assentiu, encorajadora. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro havia uma única chave presa a um chaveiro de cerâmica feito à mão e um bilhete dobrado. O chaveiro tinha um pequeno farol pintado, algo que eu amava desde a infância. Desdobrei o bilhete e comecei a ler: Minha querida Nathalie, alguns presentes não são para serem compartilhados no dia especial de outra pessoa, mas seu pai insistiu em lhe dar este. Agora, dentro deste envelope está a chave do seu presente de formatura, com 3 anos de atraso, mas talvez na hora certa. Quando você se formou na faculdade, eu a vi atravessar o palco sozinha enquanto seus pais assistiam à partida de tênis da Alison. Tomei uma decisão naquele dia que levei até agora para cumprir. A chave abre a porta da frente do Lighthouse Cottage em Maple Cove, logo abaixo da minha casa. É seu, Nathalie. Sua própria casa, seu próprio estúdio, seu próprio lugar neste mundo onde sua criatividade pode florescer sem sombras. Seus pais podem não ter notado sua formatura, mas eu notei. Seus pais podem não entender seus presentes, mas eu sim. Venha vê-lo amanhã. Conversaremos então. Com todo meu amor, vovó Dorothy. Levantei os olhos da carta em choque, e meus olhos imediatamente encontraram os da minha avó do outro lado da sala. Ela sorriu gentilmente, acenando com a cabeça uma vez em confirmação. Uma casa. Minha avó tinha me dado uma casa para minha formatura, 3 anos antes. A lembrança da minha formatura na faculdade me atingiu como um golpe físico. Eu havia atravessado o palco com as maiores honrarias em design gráfico. A cerimônia havia sido em uma linda manhã de maio, o tipo de dia perfeito de primavera que já parece um presente. Eu havia examinado a plateia, na esperança, contra todas as esperanças, de ver minha família, apesar do cancelamento de última hora. Os lugares que reservei permaneceram vazios durante toda a cerimônia. Eu disse a mim mesma que não importava. Comemorei com amigos depois, posei para fotos com meus professores que elogiaram meu portfólio e fingi que a dor no peito era apenas empolgação com o futuro. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem da minha mãe com um código de vale-presente da Taylor e uma mensagem, para entrevistas de emprego. Certifique-se de comprar algo conservador. Parabéns, querida. E durante todo esse tempo, minha avó vinha planejando algo completamente diferente, algo que reconhecesse não apenas minha conquista, mas minha identidade, minhas necessidades, meus sonhos. A sala ficou completamente silenciosa quando todos perceberam que algo significativo estava acontecendo. Olhei para cima e vi todos me encarando, inclusive meus pais, que pareciam mais confusos do que satisfeitos. Dorothy, disse minha mãe, com a voz estranhamente aguda, do que se trata? Minha avó se levantou e atravessou a sala para ficar ao meu lado, com a mão pousada levemente no meu ombro. Já estava na hora, disse ela simplesmente. Não entendo, disse minha mãe, olhando de mim para a vovó Dorothy. Que casa de campo? O que é isso? Os convidados da festa se mexeram, desconfortáveis, sentindo a tensão.
Alison deu um passo à frente, com genuína preocupação estampada no rosto. Nathalie, o que está acontecendo? Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu segurava a chave. A vovó me comprou uma casa, eu disse, com a voz quase num sussurro, para minha formatura na faculdade, 3 anos atrás. Meu pai franziu a testa. Mãe, a senhora deveria ter conversado sobre isso conosco. Imóveis são um investimento sério, e a Nathalie não está pronta para... James, interrompeu Dorothy com firmeza, a Nathalie tem 24 anos, tem uma carreira de sucesso e se sustenta desde a formatura. Quando exatamente ela estaria pronta, na sua opinião? A pergunta direta pairou no ar. Vários convidados de repente ficaram muito interessados em seu bolo. Talvez devêssemos discutir isso mais tarde, sugeriu minha mãe, com firmeza, olhando para a plateia. Não, respondeu Dorothy, acho que agora é perfeito. Estamos comemorando conquistas acadêmicas e novos começos, não é? Ela se virou para os convidados reunidos. Há 3 anos, Nathalie se formou com honras máximas em design gráfico. Nenhum dos pais dela compareceu à cerimônia porque estavam na partida de tênis da Alison. Uma onda de desconforto percorreu a multidão. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso não é justo, Dorothy. Comprei o Lighthouse Cottage na semana seguinte à formatura da Nathalie, continuou Dorothy, como se ele não tivesse falado. É uma casa pequena em Maple Cove, a cerca de 1,5 km da minha casa. Precisa de algumas reformas, mas tem uma estrutura sólida e um estúdio excepcional voltado para o norte, com o tipo de luz natural com que os artistas sonham. Ela se virou para mim, com os olhos suaves de anos de compreensão. Eu estava esperando o momento certo para te dar. Quando James insistiu em te dar o seu presente hoje, decidi que era a hora. Você sabia disso? Perguntei ao meu pai, confusa. Ele se mexeu, desconfortável. Sua avó mencionou isso semana passada, quando estávamos discutindo o presente da Alison. Achamos que seria eficiente cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. É claro que eles não quiseram se dar ao trabalho de reservar uma ocasião especial para mim. Posso ver? Perguntei a Dorothy, ignorando meus pais. Amanhã, ela prometeu. Precisa de uma reforma, mas acho que você verá o potencial imediatamente. Alison deu um passo à frente, com uma expressão que misturava confusão e felicidade genuína. Nath, que incrível! Sua casa só sua, perto do mar, com um estúdio. Ela me abraçou impulsivamente. Deveríamos celebrar nós duas. Sua sinceridade me pegou de surpresa e, apesar de tudo, retribuiu o abraço. Quando nos separamos, vi algo novo em seus olhos, uma consciência crescente, talvez, do desequilíbrio que sempre existiu entre nós. A festa retomou o ritmo, embora com uma energia diferente. Vários convidados fizeram questão de vir me parabenizar pela casa, perguntando sobre meu trabalho de design com interesse aparentemente genuíno. Meus pais circulavam rigidamente, seus sorrisos mal alcançando seus olhos. Mais tarde, quando as pessoas começaram a ir embora, Dorothy me puxou para um canto tranquilo do jardim. Preciso explicar mais sobre a casa, disse ela. Tenho acompanhado sua carreira decolar nos últimos anos. Aqueles posts dos seus designs no Instagram, o trabalho que você compartilha na agência, o prêmio que você ganhou no outono passado, eu vejo tudo. Minha garganta apertou. Você segue meu perfil de design? Claro que sim. Vi você construir seu portfólio e desenvolver seu estilo. Você tem um talento extraordinário, Nathalie. Mas precisa de espaço para realmente florescer, não apenas espaço físico, mas espaço emocional longe de... Ela gesticulou vagamente em direção à casa onde meus pais estavam se despedindo dos convidados. O chalé não é perfeito, continuou ela. A cozinha precisa de reforma, e o banheiro parece saído de 1975, mas a estrutura é boa, e aquele estúdio. Ela sorriu. A dona anterior era aquarelista. Ela projetou aquele cômodo especificamente para criar arte, janelas voltadas para o norte, armário embutido, até um pequeno deck com vista para o mar. Eu mal conseguia processar o que ela dizia. Não sei o que dizer, vovó. Isso é demais. Não é demais. É exatamente o que eu preciso. Ela segurou minhas mãos. Eu vi você se encolher nesta casa por anos.
Eu vi você ajustar seus sonhos para evitar desaprovação, esconder suas realizações para manter a paz. Você precisa de um lugar onde possa se espalhar, ser barulhenta, cometer erros, criar sem julgamentos. Lágrimas encheram meus olhos quando suas palavras me atingiram. Como você sabia? Porque eu te vejo, Nathalie. Eu sempre te vi. Ela apertou minhas mãos. A casa é sua. Sem compromisso. Faça dela o seu santuário. Pela primeira vez naquele dia, talvez pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente vista e compreendida, não como a irmã de Alison ou a filha decepcionante de James e Karen, mas como Nathalie Mitchell, designer gráfica, artista, pessoa de valor. Obrigada, sussurrei, as palavras totalmente inadequadas para o que eu sentia. Dorothy sorriu, os cantos dos olhos enrugando-se. Amanhã, às 10 horas. Passo para te buscar e te mostro sua casa. Lar. Meu lar. O conceito era quase grande demais para ser compreendido. Quando os últimos convidados foram embora, notei Alison parada ao lado de seu novo Tesla, observando nossa avó ir embora. Ela se virou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Então, disse ela, um chalé perto do mar. Isso é incrível. Assenti, ainda processando tudo. Eu não sabia da sua formatura, disse ela de repente. Que a mamãe e o papai perderam para minha partida de tênis. Você nunca disse nada. Dei de ombros, incomodada com a sua percepção repentina. Não foi sua culpa. Mas eu deveria ter imaginado. Ela pareceu perturbada, como se estivesse enxergando claramente a dinâmica da nossa família pela primeira vez. Quero ver esta casa. Talvez eu possa te ajudar a consertá-la neste verão, antes de começar na empresa em setembro. A oferta dela me surpreendeu. Você gostaria de fazer isso? Claro. Ela deu um sorriso hesitante. Para que servem as irmãs? Talvez este dia de presente tivesse nos dado algo inesperado, Alison, uma nova perspectiva, e eu, um vislumbre de esperança de que nosso relacionamento pudesse evoluir para algo mais equilibrado. Enquanto voltávamos para dentro, agarrei a chave da minha casa, sentindo seu peso e promessa na palma da mão. Amanhã traria um novo começo em mais de um sentido. A alegria artificial que sustentou meus pais até o final da festa se dissipou assim que o último convidado foi embora. Minha mãe começou a recolher agressivamente os pratos sujos, com movimentos bruscos de raiva reprimida. Papai se serviu de um uísque, com as costas rígidas enquanto olhava pela janela. Alison e eu trocamos olhares, reconhecendo silenciosamente a Isso foi completamente inapropriado, disse a mãe finalmente, jogando uma pilha de pratos no balcão. A Dorothy não tinha o direito de sequestrar o dia especial da Alison com a declaração dela. Mãe, tudo bem, disse Alison rapidamente. Eu não me importo de dividir os holofotes. Que legal que a Nathalie ganhou um presente tão incrível. Não é esse o ponto, interrompeu o pai, virando-se da janela. Sua avó criou uma cena de propósito para nos fazer passar mal. Parei de dobrar a faixa que segurava. É isso que você acha que aconteceu? Que foi para te fazer parecer mal? Como você chamaria isso? Perguntou minha mãe. Anunciar na frente de todos que perdemos a sua formatura, como se tivéssemos escolha. A Alison precisava da gente naquele dia. Algo estalou dentro de mim, uma vida inteira engolindo a mágoa, me fazendo pequena, aceitando que eu sempre ficaria em segundo plano. Ela tinha uma partida de tênis, eu disse baixinho. Uma partida de tênis contra a minha formatura. Você tem ideia de como foi a sensação de subir naquele palco sabendo que todos os outros formandos tinham alguém torcendo por eles, mas meus assentos estavam vazios? Não seja dramática, Nathalie, meu pai dispensou. Você sempre foi hipersensível. Nós te mandamos um vale-presente. Um vale-presente? Ri sem graça. R$ 200 para a Taylor enquanto você acabou de dar um Tesla para Alison. Vocês estão se ouvindo? Minha mãe cruzou os braços, na defensiva. A Alison se formou na Faculdade de Direito de Yale. Você não pode esperar presentes equivalentes por um diploma em design gráfico em uma universidade estadual. Cada palavra soava como um golpe físico. Alison engasgou. Mãe, isso não é justo. A vida não é justa, disse papai com firmeza.
Algumas pessoas alcançam níveis mais altos do que outras e são recompensadas de acordo. Essa é a realidade. A realidade, eu disse, com a voz trêmula, é que você favoreceu a Alison a vida toda. Suas festas de aniversário elaboradas enquanto as minhas eram esquecidas. Suas conquistas comemoradas enquanto as minhas eram ignoradas. Suas necessidades priorizadas enquanto as minhas eram ignoradas. Isso é ridículo, protestou mamãe, mas seus olhos se desviaram dos meus. É mesmo? Quando eu estava com dificuldades na escola, implorando por ajuda porque não conseguia entender por que ler era tão difícil para mim, o que você fez? Você me comparou a Alison. Você me disse para me esforçar mais. Você agendou aulas de reforço para mim com alunos do ensino médio que não tinham a mínima ideia de como me ajudar. Virei-me para o meu pai. E você, pai, me chamou de preguiçoso, disse que eu não estava me esforçando. Tem ideia do que isso faz com uma criança? Se esforçar ao máximo e ainda ouvir que não é o suficiente. Nathalie, ele começou, mas eu não tinha terminado. Só na faculdade um professor reconheceu os sinais e sugeriu que eu fizesse o teste. Dislexia e pai. Condições neurológicas reais que explicavam tudo o que eu vinha enfrentando. E quando liguei para te contar o diagnóstico, você se lembra do que disse? Ele desviou o olhar, o maxilar tenso. Você disse, bem, acho que isso explica porque você não é como sua irmã. Não, sinto muito por não termos percebido isso. Não, como podemos te ajudar agora? Apenas a confirmação de que eu nunca chegaria aos pés da Alison. O quarto ficou em silêncio, exceto pela minha respiração ofegante. Alison ficou paralisada, com os olhos arregalados de choque. Eu não sabia, sussurrou. Nathalie, juro que não entendia o quão ruim era. Como você pôde? Respondi, sem maldade. Você estava apenas vivendo a sua vida. O problema nunca foi você, Ellie. Não jogue tudo isso em cima de nós, disse minha mãe, embora sua voz carecesse de convicção. Nós fornecemos tudo o que você precisava, escolas particulares, mensalidade universitária. Mas não apoio, interrompi. Não validação. Não amor que não parecesse condicionado à realização. Claro que te amamos, explodiu papai. Essa narrativa de vítima que você está construindo é completamente injusta. Estamos orgulhosos do que você conquistou, considerando suas limitações. A palavra pairou no ar como veneno. Limitações, repeti baixinho. Aí está. Você nunca viu minhas diferenças apenas como isso, diferenças. Você sempre as viu como deficiências. Pai, isso é horrível, disse Alison, com a voz embargada. A Nathalie é incrivelmente talentosa. Você já olhou o portfólio de design dela? Os clientes que ela conquistou? O prêmio que ela ganhou ano passado? Meu pai teve a delicadeza de parecer desconfortável. Tenho certeza de que ela é muito criativa. Essa sempre foi a especialidade dela. Ela é brilhante, insistiu Alison. Você sabia que ela criou modelos personalizados que metade do meu grupo de estudos da Faculdade de Direito usava para nossos resumos e casos? O professor Abernathy perguntou onde os conseguimos, porque eram muito eficazes em organizar informações complexas visualmente. Encarei minha irmã, surpresa com sua defesa veemente e com o conhecimento específico do meu trabalho. Você sabia disso? Perguntei. Claro que sabia. Há anos me gabo da minha irmã designer genial. Ela se virou para os nossos pais. Mas você não saberia disso porque nunca pergunta sobre a Nathalie quando me liga. É sempre sobre minhas realizações, meu futuro, meu potencial. Você tem ideia de como isso é exaustivo? Meus pais pareceram genuinamente surpresos com essa nova perspectiva. Do que você está falando? Perguntou minha mãe. Você sempre prosperou com conquistas. Porque era a única maneira de chamar sua atenção, exclamou Alison. Você acha que eu gostava da pressão? Da expectativa constante de perfeição? Da mensagem sutil de que meu valor dependia da minha próxima conquista? Ela se aproximou e ficou ao meu lado, nossos ombros se tocando em silenciosa solidariedade. Eu não sou a vilã na história da Nathalie, continuou ela, mais calmamente, mas me beneficiei do seu favoritismo a vida toda e nunca disse nada. Isso me torna cúmplice.
Meu pai passou a mão no rosto, parecendo de repente mais velho do que realmente era. Isso é um absurdo. Nós demos todas as vantagens a vocês dois. Não, pai, eu disse gentilmente. Você deu todas as vantagens a Alison. Eu tive sucesso apesar de você, não por sua causa. Chega, minha mãe retrucou, com lágrimas nos olhos. Não vou ficar aqui sendo acusada de ser uma péssima mãe, depois de ter dedicado minha vida a esta família. Não estou dizendo que vocês são péssimos pais, esclareci. Estou dizendo que vocês foram pais desiguais. Há uma diferença. E o que você quer que a gente faça agora? Perguntou papai. Vocês são adultos. O que está feito, está feito. Respirei fundo, sentindo-me estranhamente calma, apesar da tempestade emocional que estávamos enfrentando. Quero que você me ouça de verdade, talvez pela primeira vez. Quero que você reconheça que o tratamento que você nos deu foi desequilibrado e que isso causou uma dor real. Quero que você tente me ver não como uma decepção ou um problema a ser resolvido, mas como sua filha que construiu uma vida e uma carreira das quais se orgulha, mesmo sem o seu apoio. Minhas palavras pairavam no ar, carregadas de décadas de verdades não ditas. Depois de um longo momento, minha mãe sussurrou: eu não sabia que você se sentia assim. Você nunca perguntou, respondi simplesmente. Ficamos em silêncio, nós quatro presos em um momento de dolorosa clareza. Lá fora, o sol se punha, lançando longas sombras sobre o gramado perfeito onde o Tesla de Alison brilhava sob a luz dourada. Finalmente, Alison falou. Quero que a gente melhore. Todos nós. Ela olhou para os nossos pais. Começando por reconhecer o que a Natalie disse, em vez de se defenderem. Meu pai abriu a boca como se fosse discutir, mas fechou-a novamente. Ele olhou para mim, olhou de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Preciso de tempo para processar isso, disse-lhe finalmente. Mas eu te entendo, Natalie. Não prometo que concordo com tudo o que você disse, mas eu te entendo. Preparamos o almoço no deck, sanduíches gourmet, frutas e chá gelado do café da cidade. Enquanto comíamos, Alison apreciava a vista panorâmica do oceano. Agora entendi, disse ela baixinho. Entendeu o quê? Porque a vovó Dorothy escolheu este lugar para você. É como se ela tivesse engarrafado sua personalidade e a transformado em uma casa. Ela gesticulou ao nosso redor. Criativo, tranquilo, um pouco separado de tudo, mas com uma perspectiva incrível. Fiquei comovido com sua observação. Eu também tenho pensado nisso. Ela sabia do que eu precisava antes de mim? Alison cutucou seu sanduíche. Tenho pensado muito esta semana sobre tudo, nossa família, nossa infância, como as coisas foram diferentes para nós. Assenti, dando espaço para ela continuar. Sinceramente, eu nunca tinha visto isso claramente antes, ela admitiu. Quer dizer, eu sabia que a mamãe e o papai eram mais duros com você em relação a notas e outras coisas, mas eu achava que era só porque a escola era mais fácil para mim. Eu não entendia sobre a dislexia e o tá. Não era sua responsabilidade entender, eu disse. Você também era só uma criança. Mas eu deveria ter percebido mais quando ficamos mais velhos. Ela me encarou diretamente. Eu deveria ter dito alguma coisa quando perderam sua formatura por causa da minha partida de tênis. Isso foi errado, Nat. Muito errado. Dei de ombros, incomodado com a intensidade dela. Águas passadas agora. Não, não é, porque faz parte de um padrão que ainda está acontecendo. Ela pousou o sanduíche. Mamãe me ligou ontem para perguntar se eu já tinha colocado juízo na sua cabeça um ponto. O que isso significa? Aparentemente, eles acham que seu desabafo na festa foi só você sendo dramática e invejosa com o meu Tesla. Ela revirou os olhos. Eles queriam que eu te convencesse a se desculpar por estragar o meu dia especial. Senti uma sensação familiar de afundamento. E o que você disse? Eu disse a eles que lhe deviam um pedido de desculpas, não o contrário. Ela sorriu diante da minha expressão de surpresa. Eu também disse que, se eles não reconhecessem a validade dos seus sentimentos, poderiam perder o relacionamento com as duas filhas. Olhei para ela, atordoada com aquela defesa inesperada. Você disse isso a eles? Disse sim.
Ela estendeu a mão por cima da mesa para apertar a minha. Olha, não estou dizendo que sou perfeita de repente. Me beneficiei do favoritismo deles a vida toda e tenho certeza de que sempre fui cega aos meus próprios privilégios na família, mas quero melhorar. Quero que tenhamos um relacionamento de verdade, não a estranha dinâmica competitiva que eles criaram. Eu também gostaria, eu disse suavemente. Depois do almoço, levei Alison para um tour completo pelo chalé. Ela exclamou apropriadamente sobre o banheiro rosa, é tão ruim que está quase bom, e imediatamente começou a pensar em ideias de reforma. E se derrubássemos esta parede para abrir a cozinha, sugeriu ela, com sua precisão da faculdade de direito subitamente canalizada para a reforma da casa. E esses armários poderiam ser repintados em vez de substituídos para economizar dinheiro. Nós? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Ela pareceu envergonhada. Desculpe, estou me excedendo. É sua responsabilidade. Não, eu gosto de nós, assegurei. Eu adoraria a ajuda, de verdade, e a companhia. Seu rosto se iluminou. Sério? Porque tenho 6 semanas antes de começar na empresa e preciso de algo para fazer além de entrar em pânico com o meu futuro. Além disso, trabalho braçal pode ser bom para o meu cérebro superdotado. Passamos a tarde medindo cômodos e fazendo listas de materiais. A abordagem metódica da Alison complementou minha visão criativa e, pela primeira vez, nossos diferentes pontos fortes pareceram um trunfo, em vez de um ponto de comparação. À medida que a noite se aproximava, Alison disse, relutante, que precisava voltar para a cidade. À porta, ela hesitou. Mamãe e papai querem vir ver o chalé, disse ela. Eles me pediram para te sondar sobre ele. Fiquei tensa. Não estou pronta para isso. Foi o que eu imaginei. Vou dizer a eles que você precisa de um tempo. Ela me abraçou rapidamente. Este é o seu espaço, Nat. Você decide quem entra e quando. Depois que ela foi embora, liguei para Dorothy para agradecer novamente pelo presente transformador. Eu sabia que você o tornaria seu rapidinho, disse ela quando descrevi meus planos de reforma. Você sempre teve o dom da transformação, enxergando o potencial em coisas que os outros talvez ignorassem. Quem me dera que a mamãe e o papai pudessem ver isso, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. Dorothy ficou em silêncio por um momento. Eles são produtos da geração e da criação deles, Nathalie. Eles valorizam o que entendem, indicadores tradicionais de sucesso, caminhos claros, resultados mensuráveis. Sua criatividade, sua maneira diferente de pensar, essas coisas são lindas, mas mais difíceis para eles quantificarem. Isso não justifica a forma como me trataram. Não, não justifica, ela concordou. Mas compreender pode te ajudar a definir expectativas adequadas. Eles podem nunca compreender plenamente seus dons ou te dar a validação específica que você desejava. A questão é se você consegue construir um relacionamento com eles dentro dessas limitações. Sua sabedoria, como sempre, me tocou profundamente. Ainda estou descobrindo isso. Não tenha pressa, aconselhou ela. Enquanto isso, concentre-se em criar seu santuário. A cura não acontece de uma só vez. Naquela noite, montei minha mesa de desenho perto das janelas do estúdio. O pôr do sol pintava a água em tons de dourado e rosa, projetando longas sombras sobre o piso de madeira. Desempacotei minhas canetas e meu caderno favoritos e sentei-me para esboçar alguns conceitos iniciais de design para a reforma da casa. Ao cair da noite, acendi uma vela e continuei trabalhando, com as ideias fluindo livremente naquele espaço que parecia tão intrinsecamente meu, sem pressão para me conformar, sem vozes questionando minhas escolhas, sem necessidade de me diminuir para me adequar às expectativas de outra pessoa, apenas eu, minha criatividade e o som das ondas quebrando na praia lá embaixo. O chalé precisaria de reformas, muitas. O banheiro precisaria de uma reforma completa, a cozinha de uma reforma, as paredes pintadas e os pisos reformados, mas a fundação era sólida. A estrutura era sólida. Assim como eu, tinha uma estrutura sólida e um potencial inexplorado. Abri meu laptop e comecei a pesquisar paletas de cores inspiradas no litoral, enquanto minha mente já transformava o espaço em um reflexo da minha estética. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando obter aprovação ou atender aos padrões de outra pessoa. Eu estava criando puramente para mim. Meu celular vibrou com uma mensagem da Alison.
pensando em cores de tinta. Que tal um verde sálvia suave para a cozinha? Além disso, vou levar ferramentas elétricas neste fim de semana. Sorri, percebendo que a cura veio de formas inesperadas. A irmã que, sem querer, me ofuscou por anos agora se ofuscava para me ajudar a construir algo novo. O relacionamento estava evoluindo, encontrando um equilíbrio melhor. Quanto aos meus pais, esse caminho permanecia incerto. Talvez, com o tempo e os limites, pudéssemos construir uma conexão mais saudável. Ou talvez eu precisasse aceitar as limitações que Dorothy havia descrito e encontrar paz dentro delas. De qualquer forma, eu tinha aquele lugar, aquele santuário à beira-mar, onde eu podia ser eu mesma por completo. Eu tinha minha carreira, que florescia em seus próprios termos. Eu tinha a fé inabalável de Dorothy em mim e agora, possivelmente, um novo relacionamento com minha irmã, baseado no respeito mútuo, em vez da comparação. Às vezes, os presentes mais significativos não são os mais chamativos ou caros. Às vezes, eles vêm na forma de uma pequena chave, uma segunda chance ou simples reconhecimento de quem você realmente é. Enquanto observava o luar ondular na água do lado de fora da minha janela, senti algo se instalar dentro de mim, uma sensação de pertencimento, não às expectativas dos outros, mas ao meu próprio caminho. A jornada à frente teria desafios, mas, pela primeira vez, eu os enfrentava com força, e não com déficit. Algumas pessoas compram Teslas, outras casas à beira-mar. Mas o verdadeiro presente é encontrar a própria voz e a coragem de usá-la, mesmo que isso signifique romper com os padrões confortáveis do passado para criar algo mais autêntico para o futuro. Naquela noite, dormi tranquilamente na minha nova casa, embalado pelo ritmo das ondas contra a praia, o som da minha própria vida, finalmente entrando em seu ritmo natural e belo. Você já se sentiu esquecido na sua família ou recebeu um presente que mudou tudo? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de pessoas que estão encontrando seus próprios caminhos. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, seu valor não é determinado pelo reconhecimento que os outros lhe dão. Às vezes, os presentes mais significativos são aqueles que nos ajudam a nos reconhecer,